Bom dia a todos. É um prazer participar desse momento com vocês, principalmente agora que nós estamos sem nos ver, né, meninos e meninas? É a primeira reunião online que eu participo só com os alunos, e eu quero apresentar a vocês o professor Jefferson, que é um professor excepcional, já trabalhei com ele. Dar as boas-vindas ao Genival Nunes, ele que já foi gestor dessa escola, cuidou daqui por um tempo, e dizer que é um prazer receber todos vocês nessa manhã, e que essa palestra vai ser bem interessante para vocês conhecer a história de Vilhena. Val? Obrigada, Eliette. Bom dia, gente. Bom dia, professores. Bom dia, alunos, né? Hoje, oitavos e nonos anos. A todos vocês aqui. Eu acho que eu ia desligar todos os áudios de vocês, mas eu acredito que não vai ser necessário, né? Porque foi conversado com vocês. Nós temos também alguns participantes ali também pelo YouTube. Vou passar também para a professora Eliana, a professora Letícia, desculpa, a professora Letícia é a professora da disciplina, né, de Memória e História da Comunidade, que está à frente, né, dessa atividade, né, que nos solicitou esse momento, e conversamos com o professor Jefferson, e ele de pronto atendimento nos atendeu. Professora Letícia. Bom dia, gente. Um pouquinho rouca. Gostaria de agradecer a direção, a Val, que de imediato topou a ideia, que me ajudou, me auxiliou em tudo, então obrigada. Gostaria de agradecer ao professor Jefferson por ter disponibilizado o seu tempo, por compartilhar o seu conhecimento em relação ao nosso estado, ao nosso município. E eu gostaria que vocês usufruíssem dessa aula da mesma forma que nós vamos usufruir, que vocês suguem todo esse conhecimento, uma parte, né, que o professor Jefferson vai repassar para nós, e que qualquer dúvida, deixa para o finalzinho que o professor Jefferson vai estar tirando, tá? Professor Jefferson. E esse momento, né, vai ser um momento, assim, uma roda de conversa também, né, que ele vai estar conversando com a gente, e vocês, alunos, como nós vamos estar transmitindo pelo YouTube, depois vai ficar o vídeo também, para nós podermos rever. E antes de passar para o professor Jefferson, vou passar para a professora Rosana, que é a coordenadora do projeto, né, Guaporé na Escola, e essa disciplina faz parte do eixo Guaporé, né, então ela também é professora de História, né, contribuiu aí com a gente também um pouquinho na terça-feira, e ela como professora, né, de História também, e coordenadora do projeto. Professora. Bom dia, alunos, professores. Parabéns à professora Letícia, que teve essa ideia de convidar o professor Jefferson. Eu nem sabia, né, que eu fiquei muito fora da cidade, e eu retornei o ano retrasado, final do ano retrasado, então eu ainda estou, assim, me enturmando, familiarizando ainda. E é muito bom nós conhecermos a história da cidade que vivemos, né? Da cidade que estamos. E parabenizo a todos que estão participando. Obrigada. Professor Jefferson. Eliette, obrigado aí pelas palavras, tá? Val, obrigado pelo convite. Letícia, que bom essa iniciativa, a professora Rosana também, já que existe essa disciplina, esse eixo de estudos dentro do Guaporé, do projeto Guaporé, né? É muito bom estar aqui, de alguma forma, eu não digo nem contribuindo, mas cutucando, tentando mexer um pouquinho com o nosso pensamento, né, sobre o nosso espírito de pertencimento a essa nossa região onde nós estamos. Eu não sou da área de geografia, nem de história, nem nada, tá? Eu sou da área de língua portuguesa. No entanto, em alguns momentos eu participei de alguns projetos. Eu escrevi um projeto chamado Ponto de Cultura Cone Sul Plural, e quando eu
comecei a pensar aí qual era a identidade cultural da cidade de Vilhena. Eu me deparei aí com umas indagações, né? Afinal de contas, qual é a nossa história? De onde nós viemos? Se a gente quer chegar ao que hoje é culturalmente a cidade de Vilhena, nós precisamos, antes de tudo, refletir aí sobre o passado. Conhecer, vasculhar, assimilar, né? E nos perceber dentro desse processo, estar dentro de um território, né? Então, eu sou só um fomentador aqui, tá bom, pessoal? Não tem nada de científico, de muito bem estruturado. Como a professora Vadilza comentou, é apenas uma roda de conversa, tá bom? E para que a gente inicie aqui o nosso trabalho, eu vou colocar uma tela e a gente refletir um pouquinho aqui sobre uma situação. Tá? Só um instantinho. Você viu que o Adolfo saiu? Pensei que eu caí. E até minha mãe. Então, aqui, pessoal, gostaria de iniciar hoje nossa reflexão com esse texto aqui, né? Eu no esforço falado, lançando promessa serviço, abrindo a porta do Estado num ávido brilho em nosso país. Desse gigantesca nos braços dos bravos homens sonhadores, que viram além dos espaços o fruto futuro dos árduos labores. Impõe grandes asas, ó glória, no belo de rijas nascente, no marco registro da história, a casa de Rondon, patrimônio luzente. Os ares mais doces, herdeira, dos lares cadinho felizes. Feliz, né? Desponta hasteada bandeira, estrelando a chapada dos Parecis. Olha só, pessoal. Esta é a letra do hino de Vilhena. A letra e a melodia, na época, foi criada pelo Adailton de Souza Medeiros. O Adailton, hoje, ele é um fissurado, ele gosta de cinema, ele está morando no Rio de Janeiro, ele tem um ponto cine no Rio de Janeiro, e ele interage aí com toda a produção audiovisual brasileira, né? E o Adailton Medeiros, ele é bastante jovem ainda, ele trabalhava aqui em Vilhena, na Infraero, e na década de 80, num determinado momento, a professora Ana Nery, ela foi secretária de Cultura, e não havia ainda um hino para Vilhena. E aí foi feito um projeto, um concurso, né? E o hino, a letra e a música, a melodia, né, do Adailton Medeiros, foi vencedor desse projeto. E aí é bom a gente refletir um pouquinho, né? Surgiu no esforço alado. O que é alado? Lançando promessas servis, abrindo a porta do Estado no ávido brilho em nosso país, né? Então, aqui a gente já começa a se situar dentro de um território geográfico, né? Abrindo a porta do Estado, o Estado de Rondônia, né? Num ávido brilho. Por que será esse ávido brilho? Eu não sei, mas na década de 80, o solo aqui da região urbana, aqui do centro da cidade, tinha muita areia. Não sei se esse brilho vinha do refletir da areia. Não sei, pode ser que seja isto, né? Eu me lembro que a Feira Livre, a única Feira Livre que existia,
era localizada onde hoje é a Praça Padre Ângelo Spadari. Era um areião fino, né? Tinha a caixa d'água, as barraquinhas da feira, e a gente só encontrava alguns poucos alimentos, carne de porco, abacaxi, mandioca, era bem poucos os ingredientes que a gente conseguia encontrar na feira, né? E aí a letra do hino continua, esses gigantescos os braços, os bravos homens sonhadores. Quem são esses homens sonhadores, né? Esses homens que sonharam com a ocupação de um novo espaço, né? Quem são? É sobre isso um pouquinho que a gente vai refletir no dia de hoje. O fruto futuro dos árduos labores. Labores é trabalho, né? Árduos, cansativos, exaustos, enormes trabalhos, né? Enfim. E aí o Adailton, ele foi muito feliz, porque ele já chama a nossa atenção aí. Nós não temos grandes rios na cidade de Vilhena, mas nós temos importantíssimas nascentes, né? No belo de Rijas nascente, nós estamos numa área de transição em termos de vegetação entre a floresta amazônica e o centro-oeste brasileiro, que predomina o cerrado, né? E é no cerrado que nasce os principais rios. E aí ele faz uma alusão aí a primeira construção histórica de Vilhena, a Casa de Rondon, patrimônio luzente. E aí tem um dos motivos que trouxeram já a minha família a esse território. Nós morávamos em Cascavel e desde 1976 meu pai ficava perturbando minha mãe, que queria vir para a região amazônica, queria vir para essa região. E aí ele comprou umas terras lá no Amazonas, lá na boca do Acre, e essas terras continuam lá até hoje. Depois nós virou uma reserva de proteção, mas minha mãe falava assim, eu não vou para a boca do Acre, lá é muito quente, eu não vou, lá é muito longe, eu não consigo, eu não quero ir lá, não sei o quê. E aí, até que em 1980, meu pai fez algumas viagens aqui para a região de Vilhena, e ele gostou do clima, dos ares mais dociedeiras. E ele trouxe minha mãe para uma viagem para cá, né? E aí ela falou, tá bom, então, vamos vir aqui para Vilhena. Eu não vou para Boca do Acre, mas vou para Vilhena. E foi um baque, né, para nossa família, porque era tudo muito difícil. Mas todos nós que estamos aqui no estado de Rondônia, aqui na cidade de Vilhena, há muito tempo, por exemplo, nós temos a professora Zenilda aqui, que é uma moradora bastante antiga, e de Vilhena, ela vai poder falar sobre isso. Os lares, cantinho felizes. Nossa, como nós éramos mais felizes naquele tempo que faltava luz, que faltava água, que a transmissão televisiva era feita com atraso, né? E aí, desponta a hasteada bandeira, estrelando a Chapada dos Parecis. O que é essa Chapada dos Parecis, né? Por que os nossos ares são menos quentes que o resto do estado de Rondônia? Então, pessoal, essa roda de conversa é com vocês, estudantes. Com vocês, estudantes do 8º e 9º anos. Este momento é um momento em que a gente quer dialogar um pouquinho com vocês, que vocês façam uma reflexão. Como é que vocês vieram parar aqui, nesse território, em Vilhena? Por que vocês estão morando em Vilhena? Quanto tempo faz que vocês moram em Vilhena? Quem de vocês nasceu em Vilhena? Neste momento, o professor só está jogando algumas coisas aqui, tá bom? E aí eu quero que cada um de vocês vão pensando sobre isto, né? Então, assim, algum tempo atrás, em 70, 80,
quase ninguém que morava em Vilhena tinha nascido por aqui. Quase todas as pessoas que moravam em Vilhena tinham vindo de outros estados, de outras regiões brasileiras. E hoje não. Hoje eu tenho certeza, se eu chegar nas turmas dos 8º e 9º anos que estão participando hoje desse momento, e a gente indagá-los sobre quem nasceu em Vilhena, a maioria de vocês já nasceram dentro do estado de Rondônia, em Vilhena. Então, é preciso que vocês olhem um pouquinho para trás, nas histórias de vida dos pais de vocês, do seu pai, da sua mãe, né? De onde veio sua mãe? Sua mãe já nasceu em Vilhena? Por que ela veio para Vilhena? Como que seu pai encontrou sua mãe? Como que seus avós? De onde eram? De onde são seus avós, seus tataravós, tá bom? Então, o objetivo dessa roda de conversa é se apropriar um pouquinho de algumas informações históricas e principalmente que vocês possam se situar nesse contexto, porque vocês terão alguns trabalhos aí, algumas tarefinhas ao longo do ano letivo para serem feitas sobre o que nós estamos desencadeando hoje, né? De repente, fazer um levantamento da história de vidas de vocês, dos seus antepassados, indagá-los, por exemplo, sobre o porquê que eles vieram parar em Vilhena, e etc. e tal. Por que isso, pessoal? Para que vocês, mais uma vez, o professor vai usar a palavra aqui, tenham essa questão do espírito de pertencimento. Essa, assim, o que é pertencer-se a uma região? Quais são os nossos usos e costumes no nosso dia a dia, né? Por exemplo, um dos costumes aqui que já foi trazido aqui para Vilhena e pegou, né? E ficou em quase todo o Brasil. Comer pastel na feira, comprar pastel na feira, é um costume que alguém trouxe aqui para Vilhena, né? Enfim, se a gente for lá para Porto Velho, a gente já vai ter vários outros costumes nas feiras livres, na questão da alimentação, etc. e tal. Então, o objetivo do momento de hoje é a gente refletir um pouquinho sobre a nossa região, sobre o conhecimento que a gente já tem sobre a nossa região. Eu vou exibir um documentário aqui. Ele não é bem um documentário, ele é um exercício. Foi feito com celular, de uma forma bem simples. É um filminho de 17 minutos que transmite mais ou menos o que eu gostaria de transmitir para vocês no dia de hoje, tá bom? Eu vou abrir a tela aqui do filme e vou transmitir para vocês. A linha que dá voltas e mais voltas. Voltas de colares de Tugum seriam necessárias para contar nossa história? Linhas telegráficas, linhas hidrográficas, linhas de progresso, linhas entrecruzadas de taquara seriam resistentes o suficiente para comportar os gigantes que por aqui passaram? Há dúvida. O grande balaio chamado história é feito de fiapos biográficos, lascas documentais de épocas remotas, que trançados nos permitem seguir. Não está aparecendo, Jefferson, na tela. Os nossos futuros. A história é feita daqui e de acolá. É feita de pequenos e de gigantes. Abriu? Aham. Tá bom, só um Vadeus. Tá. Uhum. Estamos em um dos principais pontos históricos do estado de Rondônia, o Posto Telegráfico de Vilhena, palco de inúmeras visitas de gigantes. Isso mesmo, gigantes. Gigantes pelos seus feitos, pelos seus estudos, pelos seus registros que ajudaram a delinear o que hoje é o estado de Rondônia, em toda a sua complexidade social, política, econômica e cultural.
E por falar em Rondônia, o nome do nosso estado foi sugerido pela primeira vez em 1917 por Edgar Roquette Pinto, em homenagem ao principal personagem desta etapa do projeto, Vilhena e os Homens numa Terra de Gigantes, o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. O projeto tem como objetivo apresentar aos rondonienses uma reflexão sobre 6 importantes personagens da história que estiveram em Vilhena e tornaram-se referência no processo de ocupação geográfica e desenvolvimento local. O que a gente percebe é que há uma grande lacuna na questão da história dos povos indígenas que habitam essa região há séculos. O objetivo desse projeto é fazer com que a população, de forma geral, em especial a estudantil, busque um maior conhecimento a respeito da história, das tradições. Histórias daqui e histórias de lá. Linhas imaginárias que correm pelos papéis formando os rabiscos. Linhas que sobem, que descem, que invadem, que somem. Linhas que se encontram. Súbito, senti no rosto um sopro e divisei algo, rápido e fugaz, como se fosse um pássaro que cruzasse o caminho, na altura dos meus olhos, bem perto de mim. Num movimento instintivo, meu olhar procurou segui-lo, e o que vi não foi um passarinho, mas uma flecha com a ponta cravada no chão. Errar o alvo. Embora muito rápido, o meu movimento não que segunda flecha me viesse passar rente à nuca, roçando o capacete. E vi, bem próximo, 2 nhambiquaras possantes. Os olhos de ambos fitaram os meus, duros, penetrantes, implacáveis como as pontas de suas flechas silenciosas. Era outubro de 1903, quando rompeu pelos nhambiquaras. Foi salvo pela bandoleira de couro de sua espingarda. Não era sua primeira incursão em território nhambiquara. Porém, o pacifismo e a cordialidade sempre nortearam seu trabalho, tendo como lema, amplamente conhecido, a seguinte frase: morrer se preciso for, matar um índio, nunca. Nascido em Mimoso, hoje Santo Antônio de Leveger, no dia 5 de maio de 1865, filho de descendentes indígenas, Cândido Mariano da Silva Rondon entrou para a história como um dos maiores sertanistas e pacificadores de povos indígenas do Brasil. Na juventude, transferiu-se para o Rio de Janeiro para ingressar na escola militar, tendo recebido em 1890 o diploma de bacharel em matemática e ciências físicas e naturais da Escola Superior de Guerra do Brasil. Em fevereiro de 1892, retornou ao Mato Grosso para exercer a função de chefe do Distrito Telegráfico local. Designado para a comissão de construção da linha telegráfica que ligaria Mato Grosso e Goiás, concluiu, em 1906, os trabalhos que ligavam as cidades de Cuiabá e Corumbá. Em 1907, foi nomeado chefe da comissão que deveria construir a linha telegráfica de Cuiabá a Santo Antônio do Madeira, a primeira a alcançar a região amazônica e que foi denominada Comissão Rondon. Seus trabalhos desenvolveram-se de 1907 a 1915. Sempre atento à causa indígena, desenvolvia a integração pacífica, sem recorrer à violência. Manteve contato com muitas etnias indígenas, entre elas os nhambiquaras, que ainda habitam as redondezas de Vilhena. Em 1910, criou o Serviço de Proteção ao Índio, obteve a demarcação de terras de vários povos. Em 1913, acompanhou o ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, na sua expedição ao Rio da Dúvida. Em 29 de junho de 1909, chegou à região em que hoje se encontra o município de Vilhena e, em 1911, inaugurou o posto telegráfico local. Em 1º de janeiro de 1915, concluiu sua missão com a inauguração da Estação Telegráfica de Santo Antônio do Madeira. Em 1957, foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz pelo Explorer Club de Nova York. O dia de seu aniversário, 5 de maio, é a data em que se comemora o Dia das Comunicações no Brasil. As linhas de nossa história não são paralelas. Elas se cruzam, entrecruzam, embolam-se com gentes e fatos daqui e gentes e fatos de lá,
percorrendo terras e águas em busca de respostas para uma grande dúvida. Os Nambiquaras constituem numerosas tribos, cobrindo uma vasta região, porém sem qualquer sistema de organização. Cada grupo de família age separadamente. Até uns 6 anos atrás, eram verdadeiramente hostis, e o coronel tinha de montar guarda ao acampamento e agir com toda a precaução para garantir sua vida e, ao mesmo tempo, evitar o derramamento de sangue. Atualmente, eles são amigos em quase toda parte. Há apenas certos núcleos ou indivíduos que ainda se mantêm hostis. Theodore Roosevelt ainda não tinha completado 43 anos quando se tornou um dos mais jovens presidentes da história dos Estados Unidos. Ele trouxe energia à presidência, liderando o Congresso e o povo americano rumo a reformas progressistas com destaque para uma forte política externa. Nascido em Nova York, governou seu país entre os anos de 1901 a 1909. Por seus feitos, como governista, teve seu rosto esculpido no Monte Rushmore. Escreveu o livro Nas Selvas do Brasil, resultante do seu diário de viagem escrito durante a expedição ao Rio da Dúvida, que teve como cenário inicial a região que mais tarde daria lugar ao município de Vilhena. A famosa expedição foi dirigida pelo Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. No livro são descritos os aspectos mais peculiares da expedição, desde detalhes da fauna, flora e geografia da região, até o contato com povos indígenas, em especial os Nambiquara. Às vezes, muitas vezes, as linhas não são retas e assumem outras formas. De um simples ponto se transformam em ondas que se prolongam pela vastidão do espaço. Que gente é essa que fala idioma tão diferente das línguas conhecidas, tão diferente da língua dos seus mais próximos vizinhos, que tem costumes tão estranhos aos que vivem perto, que não conhece os objetos essenciais da vida dos seus companheiros de sertão? De onde veio? Por onde passou que não deixou rastros? Quando chegou àquelas matas? Aonde vive há tanto tempo? Que ligações tem com os outros filhos do Brasil? Médico, professor, antropólogo e considerado o pai da radiodifusão brasileira, Edgar Roquette Pinto nasceu em 25 de setembro de 1884 na cidade do Rio de Janeiro. Em 1912, Roquette Pinto fez parte da missão Rondon e passou várias semanas em contato com os índios nambiquaras, inclusive na região onde hoje é o município de Vilhena. De volta, levou para o Museu Nacional vasto material etnográfico como filmes, relatos, e como resultado dessa viagem publicou em 1917 o livro Rondônia, com o subtítulo Antropologia Etnográfica. Foi Roquette quem sugeriu dar a essa região o nome de Rondônia. Linhas grandes, linhas pequenas, linhas de raciocínio, linhas de pensamento que criam e sustentam estruturas que aproximam as diferenças, linhas tropicais, linhas tristes, mas também alegres. Todos os bens dos Nambiquara cabem facilmente na cesta carregada pelas mulheres durante a vida nômade. Essas cestas são de taquara rachada, trançada de forma bem aberta com 6 tirinhas, formando uma rede de malhas largas estreladas. A cesta Nambiquara contém, sobretudo, matérias-primas com que se fabricam os objetos na medida das necessidades. Madeiras variadas, em especial as que servem para fazer fogo por fricção, blocos de cera ou de resina, novelos de fibras vegetais, ossos, dentes e unhas de animais, pedaços de peles de bichos, penas, espinho de ouriço cacheiro, casca de cocos e conchas fluviais, pedras, algodão e sementes. Claude Lévi-Strauss foi um antropólogo, professor e filósofo francês.
nasceu em Bruxelas no dia 28 de novembro de 1908. Foi fundador da antropologia estruturalista. Lecionou sociologia na USP de 1935 a 1939, ao lado de sua esposa, Dina Lévi-Strauss. Pesquisou o interior do Brasil, chegando ao Mato Grosso, oportunidade em que conheceu as terras que mais tarde se transformariam no município de Vilhena. Seu contato com os Nambiquaras e outras etnias indígenas locais está narrado no livro Tristes Trópicos, lançado em 1955. Grande pensador, ele se tornou um avatar do estruturalismo, uma escola de pensamento no qual as estruturas universais estariam por trás de toda a atividade humana, dando forma a culturas e criações aparentemente díspares. O antropólogo não aceitava a visão histórica de que a civilização ocidental era privilegiada e única, enfatizando que a mente selvagem é igual à civilizada. O que existe dentro de uma linha? Um ponto, um traço, ora curto, ora longo, as impressões de uma terra grande, de um paraíso ao norte, de gente diversas, de quem veio, de quem vem e de quem virá. Em fevereiro de 1965, os moradores da vila de Vilhena receberam uma visita inesperada. Cerca de 60 indígenas da etnia Cinta-Larga montaram seu acampamento próximo à estação telegráfica. Um dos indígenas chegou à casa do então telegrafista Marciano Zonoicê e, tremendo de fome, apertou a barriga. Diante do sinal, o anfitrião ofereceu farinha e açúcar para o visitante. Os demais Cinta-Largas se aproximaram em busca de alimentos. Deixaram o local próximo da meia-noite após receberem mantimentos do destacamento da Força Aérea. Marciano Zonoicê, indígena da etnia Pareci, nasceu nas imediações de Uitiariti, no Mato Grosso. Aos 12 anos, tutelado da Comissão Rondon, foi para internato no Rio de Janeiro, onde aprendeu o ofício de telegrafista, se tornando mais tarde funcionário da empresa de Correios e Telégrafos. Em 1943, aos 31 anos de idade, foi transferido para o posto telegráfico de Vilhena, atuando como administrador da estação. Foi casado com Maria Augusta, com a qual teve 8 filhos, 7 deles nascidos na estação telegráfica. Em vida, por diversas vezes, o trabalho de Marciano Zonoicê foi reconhecido pelo governo federal. No entanto, pouco se preserva da sua memória entre os atuais moradores de Vilhena. Zonoicê significa terra grande, céu ou paraíso. Algumas linhas caem, desaparecem, são finas, frágeis e precisam ser refeitas. As linhas verticais, aos poucos, vão tornando-se horizontais. Do céu para a terra, elas completam a cruz. Em fevereiro de 1960, o governador do território federal de Rondônia, Paulo Nunes Leal, acompanhou a caravana da Integração Nacional, composta de uma comitiva de veículos, que saiu de Belém para Brasília, na viagem inaugural da BR-010. Levava consigo o que seria a ligação terrestre entre 3 capitais brasileiras, Rio Branco, Porto Velho e Cuiabá. Após a viagem, o presidente da República, Juscelino Kubitschek de Oliveira, recebeu os governadores da região norte, que acompanharam a caravana da Integração Nacional. Na ocasião, Paulo Leal teve o seguinte diálogo com o mandatário da nação: Presidente, o senhor já ligou Brasília a Belém e Porto Alegre está ligando a Fortaleza. Por que não completa o outro braço da cruz construindo a rodovia Brasília-Acre? Uai, Paulo, e pode? Pode, presidente, mas é negócio para homem, então vai sair. Juscelino Kubitschek de Oliveira nasceu em 12 de setembro de 1902, em Diamantina, Minas Gerais. Filho de um caixeiro viajante e de uma professora, formou-se como médico na cidade de Belo Horizonte, em 1927. Ingressou na vida política em 1933, como chefe de gabinete do interventor federal em Minas, Benedito Valadares. Em 1955, chegou à presidência da República com o slogan 50 anos em 5. Cargo de presidente da República, senhor Juscelino Kubitschek de Oliveira. Construiu a nova capital do Brasil, Brasília. Promoveu a industrialização e a modernização da economia. Abriu muitas rodovias, entre elas a BR-029, atual 364. Veio à cidade de Vilhena em 1960, derrubar simbolicamente a última árvore no percurso da rodovia. O mundo é grande,
É novelo que desfiamos e que tecemos sem perceber. Será? A linha usada para tecer um manto histórico é de aço, é de ferro, é de fibra de tucum, é de palavras, é de voz, de silêncio. É de gente, é de bicho, é de mata, é de taquara, de lama, de pó, e depois de piche e pedra. É porque existe, porque nasceu do ponto e seguiu na horizontal, na vertical, em linha reta, fazendo curvas, sempre em frente. Então, pessoal, este exercício aqui, desse vídeo, ele foi produzido em 2014. No finalzinho, eu fiz questão ali de passar os créditos, porque houve uma pesquisa. Quem fez esse roteiro, na verdade, na época, foi um acadêmico de jornalismo da Unir, estava terminando jornalismo da Unir, o Denis. A gente provocou o Denis, que hoje ele trabalha no IFRO, lá em Porto Velho, o Denis Weber, e ele fez todo esse roteiro. A gente conversou muito tempo, tem aí a participação do pessoal do grupo de teatro, o Ancabuc, a Valdete, a Núbia, a professora Lu Rodrigues, a Liliane, o Maicon, e são jovens como vocês, né? Eram mais jovens ainda na época, mas são pessoas que estavam em torno aqui de um grupo de pessoas, sempre conversando, vasculhando essas obras. Só, pessoal, que esses livros que eu já disponibilizei alguns para a professora Vadeilza ontem, e ela vai compartilhar com vocês. Tem muito por ser feito a partir dessas obras, né? Rondônia, esse aqui é um dos livrinhos que eu passei ontem. Essa edição aqui é de 1935. É a terceira edição, mas a primeira edição foi publicada em 1917. Então, estudantes, tem aqui um tesouro aqui para que vocês possam abri-lo, e agora vocês vão ter em PDF aí, e vasculhar esses livros aí o tempo todo, né? O outro que a Liliane apresentou, Nas Selvas do Brasil, que foi escrito por um presidente dos Estados Unidos que esteve aqui na nossa região. Tristes Trópicos também, do Claude Lévi-Strauss. Então, pessoal, tem aí muito material para ser pesquisado, para ser vasculhado, né? Eu vou abrir aqui uma tela de um livro e eu quero mostrar para vocês algumas informações dentro do livro aqui. Só um instantinho. Deixa eu localizar aqui. Um instantinho aqui.
Então, pessoal, este aqui é um dos livros, eu tenho alguns artigos também em PDF, aos poucos, e conforme o interesse de vocês, eu quero compartilhar com vocês de uma forma ou de outra, né? Então, aqui nós temos um dos livros, O Brasil pelos Brasileiros, que ele está em PDF. Aí, quando a gente vai aqui em buscar sobre Vilhena, né? Eu coloquei aqui, ó, Vilhena, né? Então, a primeira informação que aparece no livro é a seguinte: dando prosseguimento aos trabalhos das linhas telegráficas, no dia 13 de junho de 1912, foi inaugurada a estação de Vilhena. No vídeo que a gente produziu, a gente menciona 1911. Depois eu encontrei essa informação aqui, olha. Inaugurada a estação de Vilhena, que levou o nome de José Bonifácio e também as estações da seção do Norte, enfim. Então, a Vilhena recebe esse nome, né, em homenagem a Álvaro Coutinho de Melo Vilhena, que era o chefe dos Correios e Telégrafos, da companhia, né, de Correios e Telégrafos da época. Então, Rondon resolve homenageá-lo. E quando a gente coloca aqui na lupinha para buscar Vilhena, a gente encontra 3 informações. Então, essa aqui é a primeira, né, que menciona quando que a estação recebeu esse nome, e depois algumas outras 2 informações aqui que vocês... Essa foto é histórica aqui, olha, ela está hoje no Museu Nacional do Índio, lá no Rio de Janeiro, e é uma foto dentro da estação telegráfica. Pessoal, é sempre importante a gente refletir sobre as nossas origens, para que a gente possa valorizar o que a gente é hoje e, principalmente, projetar o nosso futuro. Muitas pessoas passaram por Vilhena, estiveram em Vilhena, muitas famílias moraram algum tempo em Vilhena, depois foram embora. Mas hoje a gente percebe que as pessoas estão criando raízes, e é isso que a gente gostaria que vocês fizessem, que vocês pudessem estudar, cursar uma universidade aqui em Vilhena, uma faculdade aqui em Vilhena, que vocês continuassem morando aqui em Vilhena, que vocês tomassem conta da cidade de Vilhena. Só para que vocês façam isso de forma responsável, é preciso que vocês valorizem a história, a memória. E isso inicia-se com a valorização das nossas próprias origens. Então, a título de provocação aí, eu acho que a disciplina, professora Letícia, poderia fazer alguns trabalhos nesse sentido aí, né? De resgatar a história de vida de cada uma desses alunos, não importa qual seja, e registrar um pouco isso e vasculhar também esse nosso território. E aí, pessoal, eu tenho essa publicação aqui, Ruas de Vilhena. Esse aqui foi um trabalho do Gerino Alves da Silva Filho. Hoje ele mora em Porto Velho. Ele é não sei, provavelmente ele já tenha se aposentado. Ele trabalhava aqui no IBGE. E aí ele faz um trabalho sobre os nomes, um trabalho sobre as toponímias, os nomes das ruas, os nomes dos nossos bairros, faz um levantamento dos nomes dos rios. Isso aqui é um encarte, está comigo, eu consegui com a Celuta, Vitória Celuta, que ela trabalhava na Câmara de Vereadores, mas eu posso disponibilizar para vocês. E aí, aqui na letra G, existe a informação aqui sobre Genival Nunes da Costa, né? Quem foi, afinal de contas, Genival Nunes da Costa, né? Por que a escola de vocês recebe esse nome? Então, aqui tem essa informação. E aí seria interessante, não tem a informação específica da escola,
mas falam, porque tem ruas Genivaldo Nunes da Costa, tem praça Genivaldo Nunes da Costa, a praça ali do shopping recebe o mesmo nome da rua e o mesmo nome da escola. Por que esse homem foi tão homenageado? É preciso que a gente reflita um pouquinho sobre isso, né? Genivaldo Nunes da Costa foi um pioneiro, e ele chega aqui em Vilhena, deixa eu pegar aqui a informação, em 1975, e ele tinha um amor, um apreço por Vilhena, por essa nossa região, e ele se tornou deputado, então ele acabou sendo homenageado na escola também, né? Então é sempre importante que a gente, quando a gente passa por uma rua, por exemplo, Brigadeiro Eduardo Gomes, o nosso aeroporto, Brigadeiro Camarão, né? Será que é a mesma pessoa? Ou será que é outra pessoa, né? Enfim, quando a gente passa na rua que a gente mora, eu moro, por exemplo, numa rua que muitas pessoas não gostam de lembrar, a Rua Presidente Médici, mas não gosta por essa questão do autoritarismo militar, né, que houve na época. Nossa, você mora numa rua triste, Rua Presidente Médici. Mas, né, enfim, é só para a gente refletir um pouquinho sobre isso, né? Qual é o nome, por exemplo, da nossa principal avenida, né? Avenida comercial aqui da cidade de Vilhena? Por que ela recebe esse nome, né? Major Amarante. É importante que a gente reflita, afinal de contas, quem foi Major Amarante, né? Eu estou jogando aí algumas provocações para que vocês possam ir correr atrás dessas informações, né? Neste livro, Rondon conta a sua história, que de terça para cá caiu a capa. Rondon conta a sua vida, desculpe-me. Tem uma parte que ele trata, não sei se vocês viram no vídeo, a Valdete relata ali um encontro que ele teve com os Nambiquaras, foi retirado aqui do livro. E tem uma parte que ele fala sobre o piracolino. Só que no livro ele está piracolino, está uma escrita bem estranha. E muitas vezes a gente fica com dúvida. Será que o nome é Rio Piracolina? Piracolino? Por que existem essas variantes aí ao longo da história? E aí, este livro, Rondon Conta a Sua Vida, ele foi escrito pela cuidadora de Rondon quando ele já estava cego, e a Esther Viveiros. E tem uma parte que ele fala que os índios deixaram um cesto cargueiro. Esse cesto cargueiro, pessoal, ele é chamado de Hatsu. Hatsu é o único símbolo, assim, que realmente identifica as etnias indígenas daqui. Hatsu é o nome do cesto cargueiro dos povos Nambiquara. E aí tem um livrinho aqui com esse nome, Hatsu Nambiquara. Então, é o nome desse cesto cargueiro em que os povos Nambiquara, eles dizem que o que eles têm que carregar na vida é o que cabe dentro do cesto. Só o que cabe dentro do cesto. As roupas, os alimentos, etc. e tal, né? E já fazendo essa abordagem aqui, eu tenho vários livros publicados por uma professora chamada Ana Maria Ribeiro, que ela trabalhou aqui dentro de algumas aldeias. Hoje ela é uma professora lá da UFMT, no Mato Grosso, e ela já tem uma diversidade, uma quantidade bastante significativa de livros sobre os povos indígenas da região aqui. Só um instantinho, eu vou abrir uma outra tela aqui agora para vocês. Eu vou encerrar daqui a pouquinho, tá, pessoal? Daqui uns 10 minutinhos, antes que vocês me perguntem. Então, aqui eu tinha transcrito para vocês a letra do hino de Vilhena, e aí é importante a gente parar um pouquinho, pessoal. Tem vários lugares que o livro, desculpe-me, que o hino não está escrito de forma correta, né?
tem muitos lugares que está assim, surge no esforço alado. Não é, surgiu no esforço alado. Ele conta a história de um momento inicial, né? Aqui são algumas imagens da estação telegráfica é uma fotografia de 1915, da estação telegráfica de Vilhena, e que vocês conhecem como Casa de Rondon, que em breve vai estar aberta para vocês. Foi a primeira construção em alvenaria da cidade de Vilhena, e é bem pertinho da escola Genival Nunes, como os pais de vocês conhecem como Museu Casa de Rondon. Foi uma estação telegráfica, né? A telegrafia tinha uma importância naquela época, e Rondon recebeu essa missão. Era preciso fazer a ocupação oeste do Brasil, que essas terras estavam consideradas abandonadas, né? Então, algumas fotos lá antigas, de 1915, da estação telegráfica. Aqui é o interior da estação. Essa foto é uma foto clássica aqui. Eu tenho ela em outras versões, mas esses dias eu encontrei no site, na página ali da Memórias Vilenense, Valdeuza, que está com uma qualidade bem legal. Olha. Então, a gente vai salvando, né? É uma foto de 1960, quando o Juscelino vem para cá. É uma foto emblemática, né? Que mostra a Vilhena entre Brasília e Rio Branco, no Acre, né? Essa aqui é uma homenagem ao professor Emanuel Gomes, que faleceu alguns anos atrás, que ele participou de um subprojeto, de um outro projeto, chamado também Vilhena e os Homens numa Terra de Gigantes, que nós confeccionamos os bustos desses personagens que foram citados, né? E aí inauguração da Escola Marechal Rondon, olha, em 1981, né? Olha essa foto de desfile de 7 de setembro, na Major Amarante, muito antiga, né? Essa é uma outra também na Major. Aqui a inauguração da pista de pouso da Camargo Correia, que mais tarde acaba dando o nome à primeira escola de Vilhena, a Escola Wilson Camargo. Então, aqui nós temos a presença do presidente Juscelino Kubitschek. Professor, a gente está falando sobre Vilhena, não sobre Juscelino, mas Juscelino teve uma participação importante, e é importante a gente linkar esses nomes aqui. Nós temos o padre Ângelo Spadari aqui, né? Essa foto também, olha, do Marciano Zonoicê, que foi citado no vídeo. Ele veio para cá em 1943, né? E nós temos vários sobrenomes aí, Zonoicê, que precisa ser valorizado, homenageado o tempo todo, né? Mais um pouquinho, um último vídeo, um último slide para a gente encerrar. Só um instantinho aqui, me localizando. Sim. Só um minutinho, tá, pessoal? Sou lento mesmo. E aqui, pessoal, para a gente encerrar esse primeiro momento aqui, eu tenho mais algumas imagens. A imagem da estação telegráfica de Vilhena, a primeira estação, né? Ela foi construída de pau a pique, que é um entrelaçamento de
de madeiras, de troncos de madeiras, de galhos com barro. Então, esse aqui é um dos primeiros habitantes aqui da nossa região, desconsiderando os povos indígenas que já estavam por aqui, né? Fotos daquela época. Mais uma vez, aquelas imagens que eu passei agora para vocês. Aqui também, aqui já é na década de 70, olha, a estação estava toda deteriorada e agora ela está prestes a ser entregue novamente à população, toda restaurada, reformada, como um espaço de entretenimento, de acesso à informação, etc. e tal, que fica perto da Escola Genival Nunes, próximo da estação do Parque Ambiental, né? Isso aqui já é na década de 80, olha, ela foi toda destruída. Isso daqui é o início do... É uma foto também aérea daquela época, né? Uma foto do Marciano Zonesse em Brasília. Outras imagens da estação telegráfica abandonada, né? Olha, vários momentos. Então, pessoal, daqui uns dias vocês vão lá para a estação, e aí vocês vão ver que ela vai estar toda restaurada, cheia de informações, e aí é importante que vocês valorizem isso e que saibam que alguém teve que trabalhar, e muitas pessoas reivindicaram que esse espaço fosse preservado como marco zero da cidade de Vilhena, né? Isso aqui é um cemitério indígena que existe próximo do aeroporto, em que o professor não gostaria de entrar muito nisso, porque falta um pouco de embasamento científico, mas a gente acredita que esse cemitério significa uma mudança de costumes dos povos Nambiquara. Eles não falam muito disso, mas em 1990 eu estive em algumas aldeias e entrevistei vários índios idosos. Eu tenho as fitas cassetes daquela época, com as entrevistas. Aí tinha um índio chamado Tibúrcio, uma outra chamada Loló, que eles já tinham mais de 80 anos. Aí eles falaram que os povos Nambiquara, eles sempre sofreram, eles viviam no Alto Aripuanã, e os índios Cinta-Largas, que eles eram antropófagos, ou seja, canibais, eles comiam carne humana. Então, eles sempre atacavam os povos Nambiquara, que eram franzinos, baixinhos, e os Cinta-Largas são índios robustos, né? E eles eram, de fato, antropófagos. E, segundo Tibúrcio, Loló, Manuel, os Nambiquara, eles não comiam carne humana, mas eles tinham um ritual de passagem. Tanto é que a gente não encontra urnas mortuárias aqui na nossa região. No Vale do Guaporé, sim. No Mato Grosso, sim. Mas aqui na nossa região, não. E aí, quando o Rondon chega aqui, muitos índios começam a morrer, né, das doenças infecto-contagiosas, e cria-se um cemitério próximo da estação telegráfica de Vilhena. Então, a gente acha que esse cemitério representa uma mudança nos costumes dos povos Nambiquara, né? Enfim, essa estação telegráfica, lá na década de 80, quando o Banco do Estado do Acre, ela estava assim, olha, restaurou e ficou assim. Depois ela foi abandonada de novo, e agora ela está restaurada de novo, e eu espero que vocês, jovens, as futuras gerações, saibam valorizar essa história, essa memória, para todo sempre, né? Isso aqui é uma foto perto do rio Piritiçá. Os índios Nambiquara viviam mais ou menos dessa forma, né? E aqui a gente tem algumas outras, olha, algumas imagens aí da estrada de Juscelino, a expedição Forte a Rondônia, que ela foi famosa, então é 3.700 quilômetros percorridos, né? Quando a estrada ainda era de terra, então é interessante a gente pesquisar, conhecer um pouquinho sobre isso. Aqui, ó, quando foi construída uma pista de pouso do lado da BR, para que as máquinas pudessem ser trazidas para ser aberta a BR, né, na época. E aí, a partir disso, surge o nome da primeira escola de Vilhena, escola isolada, escola isolada, territorial, isolada, não sei o quê, Wilson Camargo. Aqui uma foto dos primeiros pioneiros, dizem que foi uma missa que foi rezada aqui, enfim, não sei.
imagens aqui do Padre Ângelo Spadari, que dá o nome a uma praça de Vilhena, né? A primeira igrejinha que foi construída pelos pioneiros, talvez pelos avós de vocês. Aqui nós temos uma imagem aqui da rua Juscelino Kubitschek. Essas duas casas aqui hoje é onde é o Banco Itaú. Isso aqui era um cinema, né? Um telégrafo aqui. Essa foto, pessoal, ela é uma foto da Avenida Marechal Rondon. Olha como era nossa Avenida Marechal Rondon, né? E hoje o que ela é. E imagine o que ela será daqui a algum tempo. Ela poderá ser uma cidade esplêndida ou pode ser uma cidade cheia de problemas. Vai depender de cada um de nós. Para encerrar, pessoal, eu tenho aqui uma foto. Agora há pouco eu perguntei para vocês o nome da principal avenida de Vilhena, né? É a Paraná? É a Melvis Jones? Qual é a principal avenida? É a Marechal. Tem várias avenidas, depende do bairro que eu vivo, né? De repente, para mim, a avenida principal é a Avenida Paraná, a avenida onde está a escola. Mas a avenida comercial aqui, né? Que é a Avenida Major Amarante, sem o S, que é em homenagem ao Gil de Marechal Rondon. Olha aqui ele. Olha a elegância desse homem, que dá nome à nossa principal avenida. E uma dessas aqui é a esposa de Marechal, do Major Amarante. Major Amarante teve uma importância bastante grande aqui, porque ele era topógrafo, ele era matemático, e ele fazia as anotações aí de todo esse... Essa foto aqui é da década de 80, onde também da Marechal Rondon, e olha como ela está hoje. Imensa, né? Imensa, imensa, imensa. Aí algumas fotos de pioneiros, como que eram as estradas, a Praça Nossa Senhora Aparecida, a praça onde hoje tem uma biblioteca, que infelizmente está fechada, né? Muito triste isso, mas tem uma biblioteca ali, e tem pessoas que nem sabem que aquele prédio é uma biblioteca, está fechada. Uma placa aqui, antiga, da divisa do estado de Rondônia, com Mato Grosso, primeira escola de Vilhena, Wilson Camargo. Enfim, nós temos agências bancárias da década de 80, o Banco do Brasil era de lata, Financial, o primeiro dentista de Vilhena aqui, ó, nem era formado, mas tinha aqui, né? O primeiro cinema aqui dentro, olha, e o segundo cinema sendo construído, que é aqui, ó, Cine Paraná. O prédio da Universidade Federal de Rondônia, que foi construído para ser prefeitura de Vilhena. Tinha até um heliporto aqui atrás, porque o governador Jorge Teixeira de Oliveira, ele costumava vir de helicóptero para cá, e ele aterrissava aqui, né? E essa que foi uma das prefeituras de Vilhena, onde hoje é a Unir, né? Uma das rodoviárias de Vilhena, que ficava ali na 1º de Maio, perto do rio Pirijiçá, né? Porque as pessoas tinham que descer e já iam no Pirijiçá para tomar banho. Não tinha água encanada. E era bem pertinho ali, na 1º de Maio. Olha só, a galerinha aqui do futebol. Isso aqui era de um time de futebol de uma serraria. Uma serraria aqui de Vilhena, a garotada. Mais umas fotos aqui do Marciano Zonesse, a esposa de Marciano com os filhos, lá de 43. Esse aqui é o Pirijiçá. Essa foto foi difícil de encontrar, Pirijiçá, que dá uma homenagem ao riozinho aqui em Vilhena. Então, pessoal, é praticamente isso que eu tinha. Agora já são 10h10, já tem 1h e 10 minutos que eu estou falando. Tá bom? Eu queria abrir para vocês um pouco. Adeusa, Letícia.
Jefferson, antigamente tinha um zoológico aqui em Vilhena, não tinha? Tinha, Letícia. Eu gostava de ir no zoológico, mas ao mesmo tempo eu achava tudo muito triste. Na época, mal tinha, abatia-se assim 10, 12 cabeças de gado por dia aqui em Vilhena, e os animais mal tinham o que comer. Nós tínhamos, por exemplo, a história do Léo. O Léo era um leão que foi abandonado por um circo porque ele estava muito velho. Aí um político da época pegou esse leão e ele acabou doando para o zoológico. Mas era tão triste a gente ouvir o uivo do leão porque ele passava fome. Aqui no centro da cidade de Vilhena, a gente ouvia o uivo do leão. Então, assim, a Janete Batista, que é a veterinária, ela é minha prima. E ela ajudava a cuidar um pouco daqueles animais na época, e ela falava do sofrimento que era manter aqueles animais de forma saudável. Então, era um espaço em que as pessoas gostavam de visitar, mas era um espaço ao mesmo tempo triste, porque os animais ficavam engaiolados. Eu acho que, ao invés de pensar em zoológico, a gente deveria pensar assim em preservação da nascente à foz do Rio Barão do Melgaço, que tem uma fauna riquíssima, uma fauna e flora. Fica aqui uma sugestão para a escola, para professores de geografia, para que vocês, de forma geral, fazerem um contato com o pessoal da usina Rondon 2, que fica aqui entre Vilhena e Pimenta Bueno, e tem uma usina lá no Rio Barão do Melgaço, e lá tem um trabalho bacana, em que eles têm esperas fotográficas e nas matas, porque tem uma área de preservação, e precisa de ver que rico que é, que riqueza que é as imagens captadas pelas câmeras nas matas, dos animais livres, né, soltos. Talvez é dessa forma que a gente deveria, de repente a gente deveria estampar as camisetas dos nossos, estampar as nossas camisetas com os animais, fazer cartões postais, desenhá-los, né, como forma de valorização da fauna. Havia sim, Letícia, um zoológico, mas houve, de repente era louvável na época, mas eu creio que não é uma boa forma de manter os animais silvestres, né? Talvez a liberdade. Nós estamos na Amazônia, eles têm todo um campo e uma área, né? 70% das reservas do território vilinense são terras indígenas, e essas terras indígenas não são dos indígenas, são terras da União. Eles precisam preservar. Então, tem espaço aí para os animais viverem em liberdade. Basta que se queira, né? Então, a gente precisa preservar todos os nossos rios, todas as nossas matas, respeitar os espaços. A gente vê, por exemplo, eu tenho uma casinha que eu comprei há pouco tempo ali no Barão 3, a menos de 100 metros do rio, e agora já vão abrir uma outra ponte. Enfim, a mata está sendo cortada, né? E aí eu fico olhando essa macro-drenagem que foi mal construída também. Ela está toda cheia de assoreada. O rio Barão do Melgaço, a nascente, ela vai sendo empurrada cada vez mais. Enfim, tem muito trabalho por ser feito, muita reflexão para ser feita, construída com a atual geração, para que o nosso futuro seja pleno, próspero, saudável, feliz, responsável. É isso, pessoal. Nossa, gente, quanta riqueza, hein? Que maravilha, professor Jefferson. De parabéns, né, mais uma vez. A gente vê, assim, é interessante, né, que terça-feira nós tivemos uma visão, né? Os professores aí que não participaram na terça-feira, que estão hoje aqui, vejam o vídeo depois, e vocês que viram, né, terça e hoje, a gente vê, assim, que diferença a gente ter dois olhares, né, dois momentos, sextos e sétimos anos, né, temos ali aquele momento, hoje nós tivemos outro momento, assim, com maior profundidade, e olha só, saber que Major Amarante, né, como diz o professor Jefferson, porque muitos falam de Major Amarantes, né, a Major Amarante, já bem, ele deixa, frisa bem ali, né, foi genro
do Marechal Cândido Rondon, né? Olha que riqueza, né? Você saber que ele ajudou ali a fazer todos esses negócios, as questões das divisas, as ruas, alguns locais, né? Da zona rural, da zona urbana. Então, isso é muito legal, muito bacana mesmo. E é legal porque nós vamos ter isso conosco, né? Nós temos aí o vídeo, vamos ter ali conosco, depois a gente vai rever, os professores vão ali trabalhar o material, né? Passei para os professores todos os materiais que o professor passou para nós. Gente, isso é maravilhoso. Vou deixar aberto, tá? Para os professores, bater um papinho, os alunos. Temos aqui, né, a Nicole, o tempo todo Nicole aqui, bem atenciosa, né, com o vídeo aberto do nono B, e o Anderson também, do nono B, o tempo todo, eu estou aqui assim, olhando para eles ali, eles ficam ali vidrado, ouvindo, né, observando, parabéns vocês, os outros alunos também, parabéns por vocês estarem aqui com a gente, conosco, todos os professores, e vou deixar aberto, se vocês questionarem, fazer alguma pergunta, né, para o professor, e como o professor Jefferson, né, jogou aí uma questão de pesquisa, né, quem foi? Eu mesmo moro na Avenida Melvin Jones, eu fiquei aqui, quem foi Melvin Jones? Agora estou curiosa para saber, quem será que foi? Quando eu vejo o nome Melvin Jones, eu me reporto, claro que não tem nada a ver, tá, gente? Lá do filme do Piratas do Caribe, né, que tem aquele Jones lá, cheio de tentáculos, claro que não tem nada a ver, mas eu vejo o nome... É do Melk Jones. Olha só. Gente, mas só para saciar um pouco sua curiosidade, Vadeusa, aquela avenida ali tinha um cemitério, que era o final da rua, e no início dela tinha o Léo Clube. Melvin Jones foi o criador do Léo Clube Internacional, então foi uma homenagem a ele. Eu estou anotando aqui. Bacana, olha aí, tá vendo? Já saciei minha curiosidade aí, olha. Então, gente, perguntem, a Zenilda, né, que tá aqui, foi citada, né, o professor Pedemar Jefferson falou, né, que ela tem longa história em Vilhena, né, Zenilda? Professores aí, o meu é pouquinho, né, eu vim de Ouro Preto, apesar de ter vindo adolescente para Rondônia, né, com 10 anos de idade, mas vim para o município de Ouro Preto, e estou em Vilhena há 8 anos, então estou engatinhando, né, estou começando a conhecer, apesar de fazer parte da história de Rondônia, né, mas Vilhena começando aí. Gente, a palavra está com vocês, alunos, podem abrir o áudio para fazer perguntas. O microfone da Zenilda está fechado. Zenilda, abre seu áudio. Na hora que o professor Jefferson, bom dia, gente, na hora que o professor Jefferson comentou do leão, gente, eu tenho uma foto lá no zoológico com esse leão. E é bem isso que o professor Jefferson falou, ele tinha assim, era muito triste, todos os animais que estavam lá, eles eram muito tristes, a gente percebia. Eu lembro assim que até a minha irmã caçula, que ela é bem, né, mais nova que ela, falava assim, irmã, ele está chorando. Ela era bem pequena na época e realmente a impressão que dava que parece que o leão estava chorando. E essa foto está lá na casa da minha mãe. Eu vou lá depois do almoço procurar essa foto, gente. Eu nem lembrava que eu tinha essa foto. Professor Jefferson, obrigada. Eu vou lá buscar minha foto depois na casa da minha mãe, porque eu sei que nós temos várias fotos de lá e era assim, como se fosse um lazer para as famílias, né? Ir lá, né, no domingo à tarde, era um lugar para a gente passear. Vanderleia, você faz parte daquele site lá da página do Facebook, Memórias Vilhenenses? Sim. Então, lá é um espaço legal para a gente compartilhar as imagens, porque ela vai ficar para a posterioridade, né? Porque todas as pessoas vão postando, vai mencionando, outras são provocações também, e é bom a gente digitalizar o acervo, né? Vou procurar minha fotinha antiga. E assim, o Pires de Sá, eu tomei banho no Pires de Sá, gente. Minha mãe lavava roupa no Pires de Sá. Então, né, não só a minha mãe, como minhas tias, e o pessoalzinho daquela época, era comum, era normal, e hoje, assim, dá uma tristeza de ver o Pires de Sá
do jeito que ele se encontra hoje, né? Ele está gritando, pedindo socorro. Eu sempre passo lá, porque a minha irmã tem uma chácara ali próximo, né? E eu sempre passo, eu olho para ele assim, dá a impressão que ele está, socorro, me ajuda, sabe? Porque nós temos lembranças do Pires de Sá outrora, que era totalmente diferente. E a gente vê ele ali, não sei, eu fico triste por eu ter conhecido ele de outra forma. Então, Wanderleia, a gente precisa resgatar o trabalho que a professora Ana Nery e várias escolas fizeram aí, né, em relação aos rios, e dar continuidade. Ela foi embora. Então, a gente precisa continuar provocando, continuar esse trabalho. Tem muito por ser feito ainda. Verdade. Colegas? Gente, alunos, vamos lá fazer Vocês estão tão em silêncio, é uma roda de conversa, gente. Vamos bater um papinho. Então, professora, é que eu tô com gente em casa, aí não vai dar. Ah, tá. Mas você está bem atenta, né? Bom dia a todos. Então, eu achei muito importante. Cada dia, assim, para mim, tudo era novidade, revivenciar, né, o passado. Por exemplo, o professor falando aí me fez assim, relembrar. Eu morava na linha 7, perto de Cabixi, e cheguei em 1976, eu estava com 2 aninhos. Meu pai vinha para Vilhena, cacai nas costas, batalhando. Então, nossa, a gente revivencia aquele tempo assim tão bom, sabe? Era um tempo difícil, mas era um tempo maravilhoso, entendeu? É muito gostoso. Nossa, adorei ouvir. Parabéns. Genesi, quando a gente vai para... Quando eu fui para a primeira vez na estrada de Cabixi, eu me encanto até hoje com aquela geografia. O lugar é lindo. Mas quando eu fui pela primeira vez, eu fiquei encantado assim com o tamanho das árvores, né? Com a quantidade de árvores. Hoje a gente já vê assim totalmente uma outra situação, embora ainda seja uma região muito bonita. Gente, mais alguém querem conversar? Zenilda? Zenilda não quer falar. Zenilda não quer falar. Liga o microfone, Zenilda. Gosto muito de você, viu, Zenilda? Abre seu microfone. Ela não quer. Não. Tá achando. Ela não está... Aí. Abriu. Aí. Agora a gente vai me ouvir. Acho que ela não está conseguindo conectar o áudio dela. Está aberto, mas não está transmitindo. Outros professores, outros alunos? Rosana, Eliana, Anaílma, Enilde. Eu quero agradecer ao professor. A gente viaja assim nessas aulas, assim, né? Mas uma coisa que eu achei muito interessante, eu não conhecia a história de Marciano Zonoicê. E é uma família tradicional aqui em Vilhena, porque eu tenho amigos, nós tivemos aluna no ano passado com esse sobrenome, e eu não sabia dessa história. Não sei se todos assim já conheciam, mas eu não sabia. Conheci pessoas aqui na cidade que tinham esse sobrenome, mas eu não relacionava lá no início lá da construção de Vilhena com o Marciano. Eu achei muito interessante. Nós temos também com a gente hoje, professor Jefferson, alguns residentes, né, que na nossa escola tem os residentes pedagógicos de língua portuguesa, né? Também estão participando. Se quiserem fazer uma pergunta também, deixar o seu comentário aqui, né, com o professor Jefferson, esteja à vontade. Professor Enilde também. Bom dia a todos. Bom dia, Enilde. Tudo bom, Jefferson? Tudo bem, e você? Que bom ouvi-lo, viu? Maravilhosa essa palestra, recordar esses momentos, quantas fotos maravilhosas. Eu fiquei me lembrando de uma época em que fizemos uma exposição na escola, né, resgatando algumas questões da nossa cidade. A professora Noeli
que é a nossa vice-diretora da escola, contou a sua história, porque também ela é bem tradicional na nossa cidade. Ela tem bastante tempo já, né, de Vilhena. E eu, olha, quando eu vi tuas fotos, eu falei, caramba, por que eu não me lembrei, né? Não pensei no professor Jefferson naquele momento. Então, assim, muito gostoso ouvir essa história, principalmente em um momento, né, como estamos vivendo, de pandemia, que a gente só ouve coisas ruins, né? E aí, de repente, relembrar a nossa história, ver, assim, quanto nós caminhamos, como que a nossa cidade está hoje. É muito gostoso isso. Muito obrigada por esse momento, tá? Maravilhoso ouvir. Então, Nilde, eu tenho... Nasci em Colorado, eu sou daqui, na verdade, né? E conhecer mais profundamente a nossa história. Nós sabemos que não temos muito material sobre isso, e aí eu vendo que você tem aí bastante coisa, bastante livros, que eu já estudei história de Rondônia, inclusive para fazer concursos, né? Eu já estudei e a gente ficava carente de material. Me lembro muito bem do professor Manuel, que saudade, né? Estive em alguns momentos com ele também. Que Deus o tenha. E agradeço mesmo de coração por esse momento tão maravilhoso. Pessoal, parabéns. Eu tenho mais de 100 livros. E essas imagens que eu tenho são imagens que eu fui coletando. Não são minhas. É um material, é um acervo. Eu quero colocar à disposição de quem quiser estudar, tá bom, pessoal? Assim que vocês quiserem, quando quiser se aprofundar, pode me procurar. E eu não sou nenhum especialista, não. Eu só estou tentando alinhavar algumas coisas aí, tá bom? Forte abraço a todos. Eu tenho aqui umas fotos do zoológico também, na época que o meu marido até guardou, né, algumas imagens lá de vários animais que existiam na época, né? E vou tentar colocar lá no Facebook, como você colocou, a gente vai construindo lá, né, juntos, um acervo ainda maior. E na época ele me disse que esse zoológico ele existia junto, né, na casa de Marechal Rondon. É isso mesmo, professor? É isso mesmo, né? Isso, é atrás da estação telegráfica, né? A estação telegráfica, ela funcionou até 65. Depois ela foi abandonada e depois, no final da década de 70, começo de 80, foi restaurada e criada o Museu Casa de Rondon. Então, Rondon nunca morou lá, né? Ele esteve algumas vezes por aqui, pernoitou algumas vezes por ali. Inclusive, aquele acervo lá, eu tenho uma aversão, porque eles falam, as coisas de Rondon não eram, pessoal. Tinha bem poucas coisas que realmente eram, porque todo esse material foi para Rondonópolis, para Cuiabá, ou para o Rio de Janeiro, o material que tinha aqui. E o que tinha lá na casa de Rondon, aquela cama, aquelas coisas, eram coisas que os pioneiros, as pessoas que estavam aqui, conseguiram coletar para pôr lá, como um museu de velharias, etc. e tal. O que tinha lá da estação era algumas ferragens, algumas peças de porcelana dos postes, né, das linhas telegráficas. Mas, assim, o importante é que o marco zero da cidade de Vilhena está sendo restaurado. Muitas pessoas batalharam para que isso fosse feito, e provavelmente, eu não sei qual vai ser a proposta da Fundação Cultural de Vilhena, mas provavelmente eles vão criar aí um formato legal para toda a população ter acesso a essa informação histórica, que é o que importa. Então, gente, é muito bom, né? Foi muito bom esse momento, foi prazeroso mesmo. Agradecer vocês, agradecer ao professor Jefferson. Como o professor Jefferson disse no início, né? Esse resgate da história, principalmente para deixar para os meninos, né? Os adolescentes, os jovens, que serão os futuros aí, né? Para cuidar de Vilhena, né? Como o professor Jefferson fez a provocação, né? Fazer faculdade em Vilhena, estudar em Vilhena, cuidar de Vilhena, ser o prefeito de Vilhena, ser vereador em Vilhena, né? Ser ali o líder do seu bairro, né? Para cuidar do seu bairro, da sua rua, né? Então, isso que é bacana, né? Você realmente saber, né? Da vida da sua família, como que eles chegaram aqui, como que foi. Então, essa provocação aí, né?
E aí a professora Letícia, né, que tem aí a incumbência, né, com a disciplina de Memórias e História da Comunidade. Esse nome é grandioso, né? Fazer todo esse trabalho junto com os outros professores, e a professora Enilde, a professora Vanderleia, a professora Pauliana, os professores de História e Geografia, juntamente com os professores de língua portuguesa, que já vem fazendo um trabalho, né, de resgate da comunidade, né, Enilde, já vem aí trabalhando com os educandos, né, com esse trabalho. Então, agora vocês têm já tem aí um referencial, né, já tem as referências, os materiais que foram enviados para vocês, e podem procurar o professor Jefferson, né, professor? Pode, sim. Dizendo mais, um prazer, tá mais bom? materiais, ó, vocês já sabem a fonte, vocês já sabem É a uma fonte. infinidade de fotos, eu não estou conseguindo mexer em tudo que eu tenho, porque eu sou muito lento, e eu tenho 60 horas, trabalho no estado e no município, imagine. Então, agradeço a todos, tá, pessoal? Foi muito bom, viu, professor? Isso porque, se a gente for parar para dar atenção a isso mesmo, a gente vê, na minha área, por exemplo, educação física. Gente, como que se deu origem ao esporte aqui? Isso. Como que a gente aprendeu dos indígenas? O que a gente aprendeu deles? Tem muita coisa legal mesmo. Bacana. É interdisciplinar isso, né? A história do nosso lugar é interdisciplinar. A gente pode trazer para a nossa disciplina, tem várias janelas, né? Eu achei muito bom. Fica aqui um desafio para você. Pesquisar um pouquinho essa história de futebol de cabeça dos indígenas, eles fabricavam uma bola de látex, né, natural, e buscar com os indígenas para ver quais eram as regras, né? Por exemplo, a etnia, os Nambiquaras, que ali da Pirineus de Souza, que é uma usina, ou uma aldeia próxima da escola de Vilhena, eles adoram futebol. De repente, eles poderiam resgatar o futebol de cabeça com essas bolas, né? Fabricar de novo essas bolas de látex. E eu tenho até um livro aqui que mostra eles jogando futebol. O lançamento de dardo, arco e flecha, né? Isso. Dá para a gente fazer uma coisa bem legal mesmo. Confecção e também resgatar a história, né? A nossa história, porque é a nossa história. Meu pai é nordestino, mas como que a gente chegou aqui? Como que meu bisavô chegou aqui? Então, resgatar a nossa história. Todos que chegaram aqui têm uma história. Isso. Muito legal. Obrigada por semear, colocar essa sementinha na gente, né? É uma sementinha que a gente pode deixar crescer. Muito bom. Verdade, Nila. Mais algum professor, mais algum aluno também? Professora Rosana? Bom dia. Oi. Só ressaltando aí que o Rondon era matemático, tá? Matemático. E parece que o Major Amarante também, não é isso, professor Cledemar? Eu acho que o professor Jefferson falou, né? Com certeza, mas eu sei que ele era responsável por todos os cálculos, todas as coordenadas. Não sei, eu acho que ele era um gênio. Imagine mapear todo o rio Cabixi naquela época, né? As coordenadas geográficas, etc. e tal. Não sei direito, teria que me aprofundar um pouco. Mas tem um livro ali sobre Emanuel Amarante. Professor Jefferson. Oi, Rosana. Minha mãe falava que o rio Piracolina foi em uma homenagem a uma senhora que morava lá nas margens desse rio. Aí pegou esse nome. Ela falava isso, né? A gente não sabe, né, naquela época. Então, eles falam, porque já tem essa menção do Piracolino nos diários de Rondon. E lá ele é mencionado Piracolina, fogo na colina. Aí a gente não sabe. Mas porque... quem pode falar bem mesmo é o Elcio Zone. O Elcio. Pode ser sim. Ele nasceu aqui. Nasceu. Pode falar. Acho que é neto, né? Do Marciano. Do Marciano.
Que bom, né, professor? Parabéns, viu? Muito Obrigado, mesmo. Rosana. Achei lindo, viu, você fazer todo esse trabalho. Muito bom mesmo, está nos ajudando muito. Obrigado. Então, gente, muito obrigada, né? Mais uma vez, agradecer a todos vocês, agradecer mais uma vez ao Jefferson, em nome da escola, em nome da professora Eliette, né, diretora da escola, por ter nos atendido. E gostaria que vocês abrissem as câmeras, gente, para nós tirarmos aquela linda foto que a gente sempre tira no final, tá? Mas abram as câmeras, mas Só deixa uma aberto fala, só uma. Sim. Pode? Só uma falinha. Gente, parabéns, essa turma, olha o comportamento, ó, parabéns, foi 1000, não foi 10, não. Vocês se comportaram muito bem, viu? Parabéns. Parabéns mesmo, gente. Vamos lá, gente, abram as câmeras aí. Eu vou tirar para eu tirar a foto, eu vou tirar a foto mudando de tela. De tela, tá, gente? Porque nós temos só um minutinho. Aí a gente tira aqui. Primeira tela. Peraí, segunda tela. Nossa, gente, lindo esses meninos, né? Tem alguns que estão com a câmera fechada, mas ó, X. Segunda tela e vamos para a terceira tela. Tá? Isso. Não sabem que tela tá, tem que ser para todas. Isso, tem que sorrir para todas. Ai, isso aí, Nila. Então, gente, muito obrigada, professor, mais uma vez, né? E, a gente vamos aí continuar nosso trabalho, né, utilizando aí os materiais do professor Jefferson, os outros materiais, podem procurá-lo, né, para terem outras informações, alunos também, procurar os professores, e, como foi falado, né, para estudar para concurso público, o estado de Rondônia sempre cai aí as questões, né, relacionadas ao nosso estado, município de Vilhena também, quando tem os concursos também, então é bom estudar, né, é bom ler e sabermos aí tudo sobre o nosso local, onde nós estamos, né, para nós sabermos falar do lugar onde nós estamos. Então, mais uma vez, beijos e obrigada, tá, gente? Forte abraço. Tchau, Forte tchau. abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.